padrões e referências clássicas, demandas locais e regionais de identidade e justificação política, fusão entre documento e relato, e uma escrita como ação política direta. E a história especializada ou disciplinada tem o subsídio estatal direto ou indireto, formação de sociedades e instituições, o padrão erudito, a valorização da crítica e da autoridade do pesquisador erudito, formação de um decoro especializado, fusão de erudição, filosofia e narrativa, abertura para padrões conceituais modernos, os limites do discurso histórico, centralidade da história geral nacional, separação de documento e relato e escrita como formação/informação. Claro que são dois tipos ideais, é uma abstração. Esses elementos podem se misturar e se misturam em cada caso concreto, mas eu acredito que isso ajuda um pouquinho a gente a pensar, e aí é o que eu acho que pode ter uma relevância mais ampla a esse modelo, de como os regimes de autonomia, as formas da autonomia ajudam a explicar o formato da história. Por que as histórias têm essas formas e não outras formas? Porque a historiografia foi caminhando para o formato altamente especializado, com nota de rodapé, com método, com controle interno, com instituição. Porque isso é um acordo desse modo de produzir com o Estado Nacional Moderno. O Estado Nacional Moderno ele precisa dessa história, precisa desse conhecimento histórico, dessa forma, e esse conhecimento histórico precisa do Estado Nacional Moderno. O modelo compilatório, ele me parece, e ele sobrevive até hoje, ele não tem uma relação direta com o Estado. Ele atende mais demandas existenciais, demandas de quem pode pagar por história. É diferente, é óbvio que ele complementa em alguns momentos esse desejo por história que é típico do mundo moderno, mas ele não precisa se acoplar, aí eu uso quase que no sentido que o Nicolas Luhmann dá, a noção de acoplamento, mas são dois subsistemas que se acoplam, a historiografia moderna e o Estado Nacional Moderno. O modelo compilatório ele não precisa se acoplar ao Estado moderno. De alguma maneira ele se acopla à historiografia moderna, porque a compilação, em geral, vai se alimentar dessa produção historiográfica moderna, mesmo que produza algumas vezes um discurso contrário a essa historiografia moderna. Bom, eu falei bastante, mas eu queria, só para fazer aquela última especulação, se nós levássemos essa pressuposição adiante, né? Se a ideia dos regimes de autonomia, não vou chamar de modo de produção, que acho que seria um exagero, mas se esse conjunto de condições que permite que um discurso exista enquanto tal, com uma certa identidade, ajuda a configurar a escrita da história, se esse conjunto de estruturas faz com que o Van Hagen escreva dessa forma e não como Caiu, por exemplo, a gente poderia colocar essa mesma questão para o mundo contemporâneo. Qual é o regime de autonomia da historiografia que nós produzimos? O que diz que um trabalho, ou um historiador, um especialista na nossa área, é um especialista bem-sucedido ou mal-sucedido? O que sustenta a historiografia e as apresentações da história que nós produzimos? Como eu disse um pouco mais cedo, o que sustenta hoje, o que diz hoje de um historiador bem-sucedido, ou de um especialista das humanidades bem-sucedido, é os sistemas de avaliação e quantificação da produção. No mundo contemporâneo, naturalmente, a produção de história e a produção das humanidades se ampliou de maneira profunda. Essa ampliação ela é dispersa, como eu disse, não é uma produção dentro de uma disciplina, é uma produção dentro de diversas disciplinas, de diversas comunidades científicas, e a única forma que interessou ao sistema contemporâneo de avaliar essa produção e de dizer que o Tiago é bem-sucedido e o fulano não é bem-sucedido, são formas externas de avaliação. No caso, por exemplo, das ciências duras são os fatores de impacto. No nosso caso, é quais. O artigo do Fernando vai ser bom ou não pelas qualidades intrínsecas do artigo, mas se saiu numa revista A1 ou se saiu numa revista B5. Se saiu numa revista B5, a chance de ser lida é baixíssima.
ele chegou numa revista A1, ele pode ser lido por um conjunto muito pequeno de especialistas. Então, de alguma maneira, há uma conjunção, teria que pensar com mais calma sobre isso, entre as formas não qualitativas de avaliação da produção, as formas que são substituídas por formas meramente quantitativas, porque a avaliação qualitativa seria extremamente caro, né? As pessoas hoje produzem 4, 5, 6 artigos por ano, como você poderia produzir avaliações qualitativas que fossem baratas, né? que fossem rápidas. Porque também o sistema de avaliação não está mais dentro da comunidade. No modelo do IHGB, o que dizia do valor de uma produção histórica era aquilo que o IHGB dizia. O IHGB tinha pareceristas que liam, alguns trabalhos eram lidos integralmente para os pares, nas sessões do IHGB, integralmente. Então a velocidade da produção dessa historiografia era compatível com um processo contínuo de avaliação e, naturalmente, censura e formatação dessas narrativas. Hoje, a nossa produção é basicamente uma produção não mediada pelos pares. Ninguém realmente acredita que um parecerista de um periódico, de fato, lê o artigo com a seriedade que deveria ser lido, a ponto de fazer sugestões profundas que alterem a essência desse artigo. O sistema, pelo contrário, impõe a todos a velocidade. Não chegou um artigo para aparecer, você lê, vê se o artigo tem mais ou menos condições ou não e joga para frente. Em geral, ele não vai ter condições mínimas e você descarta, né? Isso é o que acontece talvez na maior parte das vezes, dependendo da revista. Então, o que está acontecendo é que o regime de autonomia contemporâneo tem um espaço maior para heteronomia. Todo regime de autonomia ele tem um espaço para heteronomia. Então, o IHGB, para poder ter apoio do Estado, tem que ceder a sua autonomia. Ele tem que falar, ele não pode bater de frente com o imperador, por exemplo. Ele não pode questionar o próprio Estado. E se o Estado sustenta o IHGB, um dos limites para a autonomia do IHGB é o próprio Estado. Ele não pode fazer uma historiografia contra o Estado. Não porque o Estado vai proibir, porque isso é contra a própria concepção de história do IHGB. No nosso caso, qual é o limite da nossa autonomia como historiadores hoje? Talvez não seja pelos conteúdos que nós escolhemos, mas seja pelo lugar de irrelevância que a sociedade contemporânea nos isola. Porque se o modelo é para multiplicação disciplinar, se o modelo é para fragmentação e para o aprofundamento, quanto mais bem-sucedidos formos, menos capazes de comunicar aquilo que nós produzimos, nós somos. Quanto melhor é o meu artigo, quanto mais densa é a minha reflexão historiográfica ou filosófica, menos pessoas são capazes de lê-la. E não há nenhum incentivo, por exemplo, e há nenhuma retribuição ao blog, a capacidade de eu pegar esse artigo e traduzi-lo para outras formas. Não há premiação por comunicabilidade. Ninguém vai ser mais bem-sucedido como historiador por alcançar um público mais amplo. Eu não preciso alcançar público nenhum para ser bem-sucedido como historiador, para ser bolsista do CNPq. O único público que eu tenho que alcançar é o especialista, e o especialista está cada vez mais comprometido com a metrificação, com avaliações quantitativas e não qualitativas. Então tem alguma coisa, e eu estou falando sério, eu comecei a pensar nisso mesmo quando comecei a pensar no evento aqui. Eu tinha aqueles dois regimes de autonomia, e o mais natural seria eu pensar, não, o regime de IHGB, bem ou mal, durou até o século XX, da disciplina, né, da avaliação pelos pares, mas não, em algum momento no século XX, esse modelo disciplinar acaba, então começa a se arruinar, né? Um modelo disciplinar fundado de fato na produção de valor através de um debate qualitativo entre pares, numa disciplina ampla e que naturalmente tinha na dimensão da comunicabilidade a escola. Esse é outro fator importante. Esse modelo de IHGB, ele vai precisar de um outro subsistema, que é o subsistema escolar. Então a história escolar, com o seu próprio regime de autonomia, a história escolar ela não é simplesmente a transposição do trabalho do IHGB e do Van Hagen para o sistema escolar, ela pressupõe uma tradução, ela pressupõe um outro regime de produção,
Mas esse regime de produção escolar está acoplado de alguma maneira ao regime de HGB. Hoje, isso volta a acontecer conosco, isso se desfaz. Se desfaz porque o sistema escolar é incapaz ou não quer, talvez o sistema escolar na historiografia, na produção do livro didático, na produção do conhecimento histórico escolar, se afastou bastante do sistema acadêmico. Porque não interessa para o acadêmico produzir história para o sistema escolar. E o sistema escolar se profissionalizou a tal ponto que são as grandes editoras que produzem o livro didático. Então esses dois subsistemas, por mais que ainda estejam de alguma maneira conectados, eles se afastaram. Porque não tem mais um Estado como grande articulador desse subsistema. Então, lá no 19, o Estado articulava, bem ou mal, havia uma política educacional, e isso a República vai aprofundar, que articulava esses subsistemas. Hoje o Estado não articula, o Niklas Luhmann diria, porque não faz falta mais para o Estado. O Estado não precisa de uma consciência nacional, pelo menos a forma como o Estado se constituiu hoje, né? Ou não precisa de uma consciência para além daquela que já está dada, que foi naturalizada e que se traduz ontem na camisa da CBF. Né? Só para o nosso Estado sobreviver como Estado, só precisa desse nível de consciência. Não precisa de nível mais profundo. Então a crise das humanidades e a crise da história, na minha opinião, ela é muito profunda. Todo esse sistema que nós vimos ser construído no século XIX e que mais ou menos garantiu a vida de 100, 150 anos de um modelo de autonomia, de historiografia, hoje não existe mais. Nós podemos fingir que ele existe, mas na prática ele não existe mais. E aí qual é o desafio hoje? É fazer uma descrição um pouco mais detalhada desses regimes de autonomia da vida letrada contemporânea e entender as suas relações com esses outros subsistemas e primeiro, se nós vamos sobreviver. Que tipo de práticas contra-tendenciais nós podemos construir? Nós sabemos que apesar da avaliação CAPES, as avaliações externas serem muito poderosas, ainda há um espaço para a comunidade interferir nessas avaliações. Por exemplo, algo que eu acho cada vez mais importante é que nós possamos ser reconhecidos pela nossa comunicabilidade, pela capacidade de pegar uma pesquisa altamente profunda e traduzi-la para outras mídias. Traduzi-la para o Facebook, traduzi-la para o blog, traduzi-la como vídeo, traduzi-la como podcast, traduzi-la como artigo de comunicação e não artigo de especialização. Isso seria bastante importante para ampliar a legitimidade daquilo que nós fazemos. O que a gente vê hoje, e é meio triste que essa conversa aconteça depois das manifestações de ontem, é que a sociedade tem a consciência histórica que quer, ela não precisa da historiografia para alimentar essa consciência histórica, ela está em todo canto. Né? Ser um homem liberal, egoísta, e que pagou, comprou, isso você não precisa nem ir para a escola para aprender isso. Isso está no próprio ar que eles respiram. Grande parte das pessoas que foram ontem para a rua, apesar dos colegas no Facebook falarem, precisam de mais aula de história. Essas pessoas tiveram aula de história. As pessoas são de classe média. E muitas vezes foram aulas muito melhor do que eu tive, talvez, que estudei em colégio público. Não foi por falta de aulas de história. Então também esse discurso que o que falta é mais do mesmo, ou seja, mais aula de história, não funciona. Não me parece que as pessoas sejam assim por falta de aula de história. Tem algo mais profundo acontecendo aí, que a gente tem que ter a modéstia de dar um passo atrás e tentar compreender. Porque no cenário europeu, o espaço das humanidades está reduzindo progressivamente. Em especial da humanidade disciplinada. Hoje em Portugal você praticamente não tem graduação em História. Como nós temos aqui, depois de Bolonha não tem. Você tem lá uma graduação de estudos africanos que junta literatura, história, tem um pouco de tudo. Numa formação de 3 anos. Mas não tem História no sentido disciplinar. E hoje no Brasil você tem trocentos mil cursos de graduação em História, todos eles iguaizinhos, né? Todos eles naquele modelão da história universal, compartimentalizado, e que só estão sustentados por duas coisas. Um interesse existencial por história, que existe,
eu acho que continua crescendo, as pessoas continuam interessadas por história, mas principalmente por um mercado de trabalho no ensino básico e fundamental. Agora, é exatamente isso que está sendo desmontado. Várias prefeituras, inclusive no estado de São Paulo, retiram o ensino disciplinar de história do currículo e passam a entender história como um conteúdo transversal. Assim, aí nós podemos aumentar. Não, ok, vai acabar com o ensino de história, pelo menos vai reduzir o ensino básico e fundamental. Muitos cursos de história vão ter que fechar, e nós vamos ter um grupo menor e talvez seja bom, né? Menos pessoas fazendo história, pessoas com mais vocação, não sei, algumas pessoas poderiam argumentar. Então, eu digo isso porque eu concordo com essa ideia. Eu digo isso porque nós não podemos achar que o nosso sistema da história vai continuar apenas por decisões políticas. Apenas porque nós temos sindicatos e eles podem pressionar para que as pessoas continuem tendo história como disciplina. A grande questão é, será que as pessoas vão reagir ao fim da história como disciplina? Será que as pessoas vão à rua falando, nós queremos estudar história com o professor de história? Ou seja, qual o grau de consciência que as pessoas têm da importância da história feita pelo historiador? A história para elas é uma coisa que, em geral, vem, né? E cada vez mais, vem na Wikipédia, vem no Google, vem pelo History Channel. Mas qual é o lugar do historiador na produção e no reconhecimento? Então, o debate que nós vamos ter que fazer daqui para frente é um debate muito profundo, que passa, inclusive, por questionar isso. Será que o tamanho que a historiografia como disciplina alcançou no Brasil, e em cursos bastante não interdisciplinares, nossos cursos de história são muito focados num currículo muito tradicional. Será que esse é o futuro? Será que é possível manter esse futuro? Enfim, eu prometi alguma conversa sobre a situação contemporânea, isso que eu posso oferecer, mas certamente o debate vai ajudar, né? Obrigado, gente. Obrigada, Valdeir, pela exposição, pela organização, pela estrutura, pelo que você trouxe aqui para a gente. Agora, debate, né? Se alguém tiver alguma questão, colocar. Vamos fazer um ciclo de perguntas. Conversa. Eu teria vários comentários, não necessariamente perguntas, mas espera mais alguma. Eu tenho várias perguntas. Achei muito boa a apresentação, muito boa mesmo, organizada e realmente soube captar um processo intelectual no século XIX que essa historiografia, eu acho a historiografia muito complicada, você falou tanta coisa, depois desse final aí, o final já traz a gente todo presente, e aqui tudo foi falado no passado, parece que já não vai ser. O ganho, você está fazendo o link das duas coisas, é justamente essa maior compreensão do que é o próprio processo intelectual no Brasil. Mesmo tempo que tem os movimentos do presente, já também é uma tradição no Brasil de se renegar essa tradição intelectual, né? Então quando você vê autonomização, que também você, uma hora você chama de vida letrada, outra hora você chama de intelectual, outra hora, né, fica uma coisa meio indecisa, mas se você traz isso para o século XIX e conseguir realmente perceber esse processo, é um ganho muito, muito grande para a nossa história, para a nossa memória, até como cultura mesmo, né? Porque você tem toda a tradição do século XX no Brasil que vai falar que isso existe, né? O Brasil não tem tradição intelectual. O pensamento social brasileiro construiu uma narrativa do saber nacional que começa com a USP. Começa com a inauguração da Universidade de São Paulo. O que tinha para antes era não científico, era não intelectual, era alguma coisa que estava... Então acho que um dos ganhos assim, para dialogar com o presente é justamente que há esse processo de produção de conhecimento histórico que é importante, né? Para assim, criar tradições e processos e às vezes até perceber como criticar o presente, como você fez muito bem, de pensar um processo do século XIX para o século XXI, assim, que é realmente muito interessante. O que eu tenho pensado mais, que eu chamo de cultura intelectual, é justamente um momento que parece que essa dinâmica intelectual que você colocou como a comunicabilidade como fator importante, eu nunca tinha pensado nisso, realmente seria um dado para se pensar, talvez a coisa deva ser medida por aí, pela comunicação, porque a coisa de uma precariedade da vida intelectual no Brasil, pela demora das universidades, das instituições, fez com que muitos desses debates acontecessem nos jornais. O trabalho do século XX, e o jornal é um grande lugar de encontro, é um grande lugar de debate, é o que sustentou muito a vida intelectual nessa coisa da comunicação
do debate público e com a especialização foi cada vez mais se afunilando. Eu trabalho muito com a crítica literária. A crítica literária é interessante porque no século XIX, no começo do século XX, a crítica literária ela não é a crítica da ficção e da poesia, ela é a crítica da sociologia, da história, da política, enfim, literária. A literatura nessa época tinha uma outra noção, não, mas literária, e era outra noção muito mais ampla mesmo. Então não era só a questão do discurso sobre livros de poesia e ficção, era o discurso da produção intelectual mesmo, então discurso da arquitetura, da política, enfim, de várias coisas. E o que você pega a partir dos anos 60 são os críticos literários, que já acadêmicos, eles começam a perceber que eles ficaram tão especializados na teoria literária, no formalismo, né, que é riquíssimo intelectualmente, mas que nessa questão de comunicabilidade eles percebem que eles não têm mais nada nos jornais. Quem faz a crítica literária agora são as editoras, e esse intelectual foi cada vez mais para dentro da universidade. Então talvez seja o preço também da especialização da universidade, e a gente na história agora esteja se deparando com isso, mas é algo que vale a pena lembrar que os literatos, eles viveram isso a partir dos anos 70, 80, quando eles saíram dos jornais. Isso começa, a forma que você aqui tem um texto muito bom sobre isso, porque justamente quando eles percebem que esse é um discurso tão hermético, que agora perderam aquele lugar que era antes muito dinâmico. As grandes polêmicas do século XIX, do século XX se dão nos lugares da crítica literária, né? Uma questão sobre identidade nacional, sobre política, enfim. Então eu acho que essa especialização intelectual também hoje ela cobra o seu preço mais alto. Né? Um comentário, né? Eu acho que o grande paradoxo